Yeah, so I grew up in the same community as Rachel. Eu cresci na mesma comunidade que a Rachel. I've known her family my entire life. Conheci a família dela a minha vida toda. Her older brother Mike is one of my longest friends. O irmão mais velho dela é meu amigo, um dos meus melhores amigos. So just from my vantage point, it was such a blessing to see all that the Lord has done in her. Então é muito bonito, eu pude acompanhar muito do que Deus fez na vida dela. But for me personally, I grew up in a very strong Catholic family. Eu, pessoalmente, cresci numa família realmente que vive a fé de um modo muito forte. My parents met the Lord and each other in college. Os meus pais conheceram Jesus e conheceram um ao outro no período da universidade. And they were baptized in the Holy Spirit and decided to live covenant community. Foram batizados no Espírito Santo e decidiram entrar para a comunidade de vida e aliança. So a huge part of my story is growing up with two parents who love Jesus. Então, realmente, a minha história passa por isso, de crescer com um pai e uma mãe que amavam Jesus, Who were filled with the power of the Holy Spirit cheios do Espírito Santo, and had created and intentionally lived in a community of other believers. e que intencionalmente queriam e viviam com uma comunidade de pessoas que eram como eles. So it was very important that my parents believed, Então, era muito importante, né, que os meus pais acreditassem. but it was also very important that all of my friends' parents believed. Mas era importante porque todos os amigos dos meus pais também eram assim, tinham os mesmos valores. The power of community. É o poder da comunidade. I mean, I can think of 25, 30 men who really cared about my spiritual life growing up. Então, assim, eu tinha ali ao meu redor de 25 a 30 homens que se importavam com a minha vida espiritual. And I didn't realize it at the time, E eu não era capaz de perceber isso na época, but my parents, my dad conspired with the other dads to figure out how to disciple their children. mas era possível ver meus pais falando com os outros pais e a preocupação deles de como discipular os filhos. So I would be over at one of my friends' houses, Então, eu poderia ir para casa de um dos meus amigos and like any good American men, we'd be watching football. e a gente estava lá como um bom americano assistindo futebol americano. And the dad would look at me and say, how's basketball going? E o pai do meu colega ia perguntar para mim, e aí, como é que tá lá no jogo de basquete? And then he'd say, what's Jesus doing in your life right now? E daqui a pouco ele podia vir com outra pergunta, dizendo assim, o que Jesus está fazendo na sua vida? And that was not an unusual question. E não era uma pergunta estranha para nós. It was a little annoying, Era talvez aí um pouco, até um pouco chato talvez, especially as like a 12-year-old boy. I didn't really know what to say all the time. porque muitas vezes com 12 anos eu não sabia exatamente como responder a pergunta. But it was very significant to see other men I respected who loved Jesus. Mas era muito importante para mim ver homens que eu respeitava amando Jesus. But even in the midst of that incredible community, Mas mesmo no meio daquela comunidade incrível, if you had asked me when I was young, probably 8, 9 years old, what was most important to me, se você pergunta para mim o que era mais importante para mim ali na idade dos 8, 9 anos, I would have said sports, eu diria esportes. all sports. Todos os tipos de esportes. But in particular, I loved baseball. Mas eu, de modo muito particular, gostava muito de basquete. And my dad had been a baseball player. Beisebol. Baseball. Beisebol, vamos lá. Yeah, so my dad had been a baseball player, and I wanted to be one too. Então, porque meu pai foi jogador de beisebol e eu queria ser também. So when I was about 8 years old, Então, quando eu tinha 8 anos, I developed a very unusual injury in my shoulder. eu acabei desenvolvendo, enfim, uma lesão no meu ombro. And because of this, I couldn't play baseball anymore, Por causa disso, eu não podia mais jogar beisebol. which doesn't sound like that big of a deal. Parece, né? Talvez, não é grande coisa, talvez. But as a little boy, it was a very big deal. Mas para mim, como criança, realmente isso era bastante And difícil. so I was miserable, Então, eu estava realmente muito triste. and I was in pain. Me sentindo dor, I was disappointed. estava bem desapontado. And so after several weeks of kind of moping around the house, Então, depois de muito tempo ali, enfadonho andando dentro da casa de um lado para o outro, my parents brought me into the living room, meus pais me trouxeram para a sala. and they sat me down and they said, Pete, Eles me sentaram e disseram assim, Pete, the only way you're going to be happy, do único modo de você ser feliz, the only way you're going to be fulfilled o único jeito de você se sentir pleno, is if you give your life to é Jesus. se você entregar a sua vida a Jesus. And I was very young, Eu era muito jovem,
but I knew they loved him, Mas eu sabia que eles amavam Jesus. and I trusted them. E eu confiei neles. And so I went into my bedroom, Então eu fui pro meu quarto. got down on my knees like this, Eu me ajoelhei no meu quarto. and I said, Jesus, I love you. E eu falei, Jesus, eu te amo. I give you my life. E eu te dou a minha vida. And the skies opened up, E o céu se abriu. and a Ali. dove descended. No, I'm kidding. E uma pomba desceu. Não, brincadeira. Nothing happened. Nothing happened. Não, nada aconteceu. Assim. But like Rachel, the next few days, Mas, assim como aconteceu com a Raquel, no decorrer dos dias, I started to be peaceful. eu comecei a sentir uma paz profunda. And I started to realize that like the gift of faith E eu comecei a perceber que o dom da fé had been given to me. I really believed. havia sido dado para mim. Eu realmente acreditava. And the next time I went to Holy Communion at Mass, E quando eu fui comungar depois disso, I received Jesus and came back to pray. eu recebi o Senhor Jesus e voltei para rezar. And as I was praying, I just had this profound experience of meeting him. E enquanto eu estava ali na ação de graças, eu tive essa profunda experiência de encontrar-me com ele. I just knew he was real. Eu sabia que era real. And not only was he real, Não somente que era real, but I realized he loved me. eu percebi que ele me amava. And what became most true in my life E o que aconteceu, assim, que se tornou mais verdadeiro na minha vida. is God is real Deus é real and he loves me. e que ele me ama. And it was like everything else became clear because of that. E eu percebi que todas as outras coisas ficaram muito claras depois disso. So then a few weeks later, Depois, algumas semanas depois, I just kept falling more and more in love with Jesus. eu fui realmente crescendo nesse amor por Jesus mais e mais. And so I was just hungry for more. E eu estava com fome por mais. And so I was noticing though that my parents had something I didn't quite have yet. E eu percebia que meus pais tinham algo que eu ainda não tinha. Like my mom would pray over me in tongues every night. Porque a minha mãe, por exemplo, ela rezava por mim e ela rezava em línguas. And so I decided I want that. E eu tomei a decisão, Senhor, eu quero isso aí também. So I went to my dad and I said, Dad, I'm not going to bed tonight until I have the gift of tongues. E eu falei pro meu pai, pai, enquanto eu não receber o dom de línguas, eu não vou pra cama hoje. And he said, Oh. And like any good wise father, he said, Well, go lay down and ask Jesus for the gift. Então, meu pai, de modo muito sábio, falou assim, olha, te deita e lá na cama pede pra Jesus o dom de línguas. And he said, Just say, Jesus, baptize me in your Holy Spirit Diga a Jesus, Jesus, me batiza no teu espírito and give me the gift of tongues. e me dá o dom de línguas. So I did. I laid down in my bed. Então foi o que eu fiz, eu me deitei na minha cama. I said, Jesus, baptize me in your Holy Spirit Eu falei, Jesus, me batiza com o teu Santo Espírito and give me the gift of tongues. e me dá o dom de línguas. And then I went, E eu fiquei ali esperando ele chegar, com a boca aberta. and nothing came out, you know? Nada aconteceu. And so I laid there for a little while, Então eu fiquei ali esperando por algum momento. got out of bed and went down the hallway. Então eu levantei da cama e fui caminhar pelo corredor. And I said, Dad, E it eu didn't falei, work. pai, não funcionou. And he smiled and he said, Go back, E ele sorriu e falou, volta lá, lay down again, deita de novo, say the same prayer. faz a mesma oração. He said, But then just say the name of Jesus. Mas vai repetindo o nome de Just Jesus. pray the name of Jesus. Vai rezando o nome de Jesus. So I went back and I laid down, Então eu voltei, deitei, said the same prayer, fiz a mesma oração and then just started to say the name of Jesus. e comecei a repetir o nome de Jesus. And after about 15 seconds of saying E his name, depois de 15 segundos falando o nome de Jesus, all of a sudden, de repente, the Holy Spirit took over o Espírito Santo tomou conta. and English turned into tongues. E de inglês eu comecei a falar em línguas. And I went, E eu fiquei, uau. Whoa. And I said, let's try that again. Nossa, vamos tentar isso de novo. And Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. E de novo, fluiu. So I jumped out of bed Então me levantei da and I cama, ran down the hallway. corri pelo corredor. And I said, Dad, it worked. Falei, pai, funcionou. And so we had ice cream. E aí nós tomamos um sorvete. And ever since then, E desde então, I've just been trying to follow the Lord, eu tenho tentado servir o Senhor e segui-lo. not perfectly, Não de modo perfeito. and every step along the way, E em todos os passos nesse caminho, I've had to commit myself to the Lord again. eu tive que rededicar minha vida e me comprometer novamente com o Senhor. And the Lord has used different types of suffering to keep me close to Him. E o Senhor tem usado diferentes tipos de sofrimento para me manter próximo a Ele. Very, very early on, He asked me if I would be willing to suffer for Him.
bem no início, o Senhor perguntou se eu estaria disposto a sofrer por ele. And I said, I said yes, E eu falei sim, because I love him and I trust him. porque eu o amo e confio nele. And that has led to all sorts of different physical sufferings. E isso já me guiou a todo tipo de sofrimentos físicos And then later in life, it's been more emotional type suffering. e depois sofrimentos num nível emocional. But he's still real Mas ele continua sendo real. and he still loves me. E ele me ama. And so I just have decided and I just know that I'm going to follow him. E eu apenas tomo essa decisão. Eu vou te seguir.